Qual o tema de hoje, o assunto? Exatamente. A gente vai tratar desse assunto. Se a gente pegar a primeira instituição, quando Deus começa a instituir Israel como nação, a gente vai ouvir Jetro, que é sogro de Moisés, dando um conselho a ele. Jetro, quando vai levar sua filha e seus netos a Moisés, e no dia seguinte, na parte da manhã, Jetro então começa a observar Moisés recebendo a demanda do povo. O povo veio trazer os problemas, as reclamações do que estava acontecendo na nação, que ainda estava sendo ainda no processo de construção como nação. Então, após Jetro ver Moisés passar desde a parte da manhã até o final da tarde atendendo o povo, Jetro então chama a Moisés e diz: olha, o que você faz não é bom. Porque o que você está fazendo, ele vai tanto matar você e vai matar esse povo. Por quê? Porque a demanda é muito grande. Você precisa delegar autoridade a pessoas para resolver os problemas que vem trazendo a você. Então, Jetro dá as simples coisas que deveria então chamar alguns líderes para poder auxiliar Moisés. Então, Jetro dá 3 pontos para um líder estar exercendo liderança. Jetro diz: olha, você tem que escolher no meio do povo pessoas que é temente ao Senhor, em primeiro lugar. Segundo, que saiba liderar. Terceiro, que não é mesquinho, que não é prendido à riqueza ou dinheiro. E por que Jetro seleciona exatamente esse tipo de pessoas para poder, junto com Moisés, gerenciar a nação? Temente a Deus, bom administrador e que não é pegado em dinheiro. Porque a gente sabe muito bem, a gente somos brasileiros. Esse ano é ano de política. Daqui a pouco eles estão batendo na nossa porta. E qual o fim e o objetivo deles? Sempre é ganhar a eleição e cuidar da população? É o dinheiro. Isso nós brasileiros sabemos muito bem
22, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Beleza. Vamos se aprofundar um pouco sobre esse assunto. Vamos tentar diluir o máximo possível. Então, por isso, vamos voltar no verso 19, Vitória, verso 19. Somente. Não ajunteis
aonde nós gastamos mais tempo é aonde nós amamos mais, aonde nós mais dedicamos. Mas, pastor, eu trabalho porque eu tenho que trabalhar para me sustentar, e eu passo 8 horas no trabalho. Sim. Mas chega no final de semana, que você não precisaria trabalhar, o que você está fazendo? Trabalhando. Então o problema não é o trabalho, que você leva 8 anos. Porque visto, se você foi ao trabalho e trabalhou a semana toda, de segunda a sexta, no sábado e domingo, você deveria fazer o quê? Em busca da sua paixão. Entregar o teu tempo a essa paixão. Mas você volta novamente ao trabalho. Você arruma trabalho, você gera o trabalho. Foi por isso que Jesus, que quando no capítulo 4 de João, a Bíblia diz que era necessário ele passar em Samaria. Eu gosto dos detalhes da Bíblia. Eis que era necessário. O termo necessário significa era mais importante do que outra coisa. Porque ele estava indo para Jerusalém, mas primeiro foi necessário passar em Samaria. Diz então que ele passa então em Samaria. Chegando então no poço, o discípulo deixa ele e entra na cidade para poder comprar comida. Enquanto então ele começa a ter um diálogo com a mulher, como todo mundo sabe o diálogo. Demorando um tempo, os discípulos então retornam com a comida. E quando observa, ele está falando com a mulher samaritana. E eles então ficam inibidos, até que a mulher sai. Ele vira para Jesus e disse: mestre, quer comer agora? Aí Jesus vira e disse: não, uma comida eu tenho que vocês não sabem. Aí eles se interrogam, perguntando em suas mentes: ué, será que alguém deu alguma coisa aí para comer? Aí a Bíblia diz: e Deus, conhecendo aquilo que eles pensavam, disse: uma comida eu tenho que vocês não sabem. Que comida era essa? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa era a paixão de Jesus. Não quero comer. Mas por que você não quer comer? A gente está viajando esse tempo todo, todo mundo está com fome. E certamente, quando Jesus disse que não queria comer, provavelmente eles também não poderiam comer. Porque imagine, os empregados podem comer antes do patrão? Os empregados podem comer antes do patrão? Não. Então, aonde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E é nisso que nós precisamos analisar, refletir. Aonde eu estou apegado? O que me faz estar apegado em alguma coisa ou em algo? Verso 22. Vamos lá, Vitória. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus está falando dos olhos? Não, Jesus está falando dos olhos. A mente. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas, em algumas traduções. Então Jesus está dizendo que, da maneira que eu penso, da maneira que eu enxergo as coisas, segundo o meu pensamento, reflete em
e também a sua pressão. Então tudo em nós foi feito com equilíbrio. Se eu modifico qualquer coisa no meu organismo, eu estou tirando o meu corpo de equilíbrio. Então por esse motivo que eu andar segundo a luz da palavra, eu estou ainda fazendo tudo em equilíbrio. Agora quando eu começo a tomar as minhas decisões segundo os meus pensamentos, aí diz a Bíblia: o que se queixa o homem dos seus próprios, o quê? Pecado, ou dos seus caminhos. Então Deus ele faz uma pergunta: do que você se queixa? Foi as decisões que você tomou. Muitos são os planos dos homens, mas a resposta final vem de quem? Então dá a entender que Deus nos deu uma memória, nos deu um cérebro para pensar. Porém, a gente não temos o conhecimento para poder reger a gente por vontade própria. É por esse motivo que em Apocalipse diz que lá no meio da praça tem uma árvore que produz 12 frutos anuais para a cura das nações. A gente vamos subir ao céu, vamos viver a eternidade com Deus, e nessa eternidade nós vamos ainda ser sarados. Sarados de doença física? Não, porque o nosso corpo será um corpo incorruptível, mas seremos sarados na nossa alma, porque somos doentes por falta de conhecimento. Então, precisamos nos aprofundar na palavra. Verso 23, vamos lá. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as tais trevas. Verso 24, a gente termina esse texto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de se odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem acabou de falar essa frase? Fiz uma pergunta. Quem acabou de falar essa frase? Quem acabou de falar essa frase? Jesus. Então Jesus está reconhecendo que existe um espírito chamado Mamon, que ele também é intitulado como um Deus. É isso mesmo que a sua Bíblia diz? Lê para mim de novo, Vitória. Verso 24. Dá uma olhada na sua Bíblia, vê se é isso mesmo que está dizendo. Leia todo. Só o 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de se odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós servimos, ele passa a ser o nosso Deus. Tudo aquilo que nos controla passa a ser o nosso Deus. Tudo. Se você tem uma raiva excessiva e controla o seu emocional, você é servo da raiva.
17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis quem és, um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a tua vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Linguagem de hoje, dá o microfone aí para. Tem alguém para a linguagem de hoje? Livro de linguagem de hoje? Tem aqui. Corrigida, tem? Vamos lá, corrigida. Qual versículo? Pode ser a corrigida. Qual versículo? O 17. Não, aqui tem na versão de hoje. Vai. Ah, não, pastor, é a versão internacional. Deixa eu ver como é que tá. Peraí, o 15. Conheço as tuas obras, que você não é frio nem quente. Gostarias que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, ou prestes a vomitar você da minha boca. 17. Você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infiel e miserável, pobre, cego e nu. Dou a você um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista, e não se manifeste a tua vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os seus olhos, a fim de que possa ver. Jesus está falando com qual igreja? Com qual igreja? Não ouvi. A igreja de Laodiceia, ela se considerava o quê? Rica, bastarda. E Jesus está declarando que ela diz
filhos. Que diferença de mentalidade deles da mentalidade de Jesus. A maneira que eles estão se vendo e a maneira que Jesus está os vendo. É algo assim muito assustador. De eu ter uma visão acerca de mim e agora Jesus ter uma visão acerca de mim. A visão extremamente gritante. Aconselho-te que de mim compre colírios para os olhos. Olha como o dinheiro ele consegue cegar o entendimento, a compreensão espiritual. Porque Paulo já não havia ensinado que o reino de Deus não é comida nem bebida, e muito menos dinheiro. Paulo já não havia dito isso a eles? Sim. Mas o que aconteceu no meio do processo que agora a visão deles do reino de Deus se chama dinheiro? Se eu tenho muito dinheiro, eu sou uma pessoa de sucesso. O reino de Deus não tem nada a ver acerca de ter muito ou de ter pouco. Se a gente pega a onda da igreja e diz assim: olha, eu sei que vocês são fracos, eu sei que vocês têm pouca força, mas ainda com a sua pouca força, vocês não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Olha que diferença. Jesus reconhece: eu reconheço que vocês não são fortes, mas ainda assim vocês guardaram a minha palavra. Em contrapartida, essa igreja está dizendo: nós somos bastardos, temos muito. É esse cuidado que nós temos que ter
capítulo 19, verso 16 ao verso 26. E eis que alguém aproximando-se disse: Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Troca a linguagem. 16. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? 17. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Calma aí. Se você quer andar, se você queira entrar na vida ou na vida eterna? Está só na vida. Essa aqui é a NVI. Traduções aí, vida eterna, positivo? Se você queira entrar na vida eterna, Bíblia aí, vida eterna, positivo? Então vamos lá. Jesus falando com ele. Pode vir lá, vamos lá. 18. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: Volta de novo. Não assassine. Volta de novo, tá? De novo, lá no início, no 17. Por que você me pergunta sobre o que é bom? E Jesus respondeu: Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. 18. Quais? Perguntou. Segura aí. Ele responde o quê? Quais? Não é isso? Está na sua Bíblia aí? Quais os mandamentos? Não é isso? Então Jesus agora começa a descrever os mandamentos. Vamos lá? Jesus respondeu: Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. 19. Honre o seu pai e a sua mãe, e ame ao seu próximo como a você mesmo. 20. O jovem disse: A tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Para aí. Jesus então discorre a ele um mandamento positivo. Então ele vira para Jesus e diz: Olha, eu cumpro tudo isso.
dar os pobres. Um pouquinho que a gente tem andado com Jesus. De fato, Jesus queria que ele vendesse tudo que ele tinha e desse os pobres, sim ou não? A única coisa que Jesus queria é que ele não fosse apegado a essas coisas. Não tivesse preso a essas coisas. Porque ele poderia ter muito mais do que isso que ele já tinha. Deus podia multiplicar, triplicar o que ele tinha, desde que o seu coração não estivesse agarrado nisso. Desde que ele tivesse desprendido o seu coração disso. Porque até então, a Escritura diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Sabe o que significa? Que Deus também gosta de ter posse, de ter riqueza. Mas Deus não está preso à riqueza. E isso que espantou todos os fariseus, os publicanos, porque até então, se tu és o Messias, tu tinha que nascer aonde? Porque o rei nasce aonde? Aonde nasce o rei? No palácio. Mas aonde tu nasceu? Eu nasci no curral. Não pode ser o rei. Tu nasceu no curral? Nasci no curral. Não, tu não é um rei. Porque o que faz você é onde você vive. O que faz você é o que você pensa. Você pode ser um morador de comunidade, mas tem um pensamento de rei. Você pode nascer numa casa que o pai e a mãe é analfabeto, mas você pode ser um juiz. E é isso que Jesus estava querendo fazer com ele, libertá-lo. Mas o que ele faz? Fica triste e se retira. Vamos dar uma outra olhada, vamos abrir um pouco a visão, o panorama. Livro de Números, capítulo 22. A narrativa é bem grande, mas a gente tem tempo. Vamos lá, Números 22, do verso 1 ao verso 25. Eu vou precisar explorar isso aqui. 1. Os israelitas partiram. Segura. O pessoal já está abrindo aqui. Livro de Números. Vamos lá, quarto livro da Bíblia. Números 22, do verso 1 ao verso 25. Todos também conhecem a história. Mas vamos explorar aqui. Vamos lá. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. 4. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor,
Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, na sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, porque sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Segura. Israel saiu do Egito, está rompendo, ganhando nações. Até que então, eles param e acampam num vale próximo à cidade ou reinado de Balaque. Então, os anciões se reúnem, chama Balaque e diz: Balaque, eles vão devorar a gente. Você precisa tomar uma atitude, porque a próxima cidade que está diante dele é nossa. Então Balaque chama algumas pessoas responsáveis, que faz parte ali do seu reinado, para chamar Balaão, para que Balaão pudesse amaldiçoar a Israel. Quem é Balaão? Um profeta. Um profeta que aquilo que ele proferia, Deus assinava embaixo. Por isso que o texto que eu quero voltar de novo, verso 7, vamos lá, Vitória. Olha a declaração de Balaque. Vamos lá. 7. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantidade necessária para pagar os encantamentos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Balaão lhe disse-lhes: passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. Os oficiais moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo. Deus, porém, disse a Balaão: não vá com eles, você não amaldiçoará esse povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Onde, Vitória? no 13 agora, Não, para aqui, no 12. Lê de novo 12. Deus, porém, disse a Balaão: não vá com eles, você não amaldiçoará este povo, porque é povo abençoado. Certo. Não vai com eles, por quê? Porque é um povo abençoado. Se é abençoado, tem como amaldiçoar? Tá? É abençoado e ponto final. Mas no verso 7 diz que aquele povo que foi falar com Balaão estava levando o quê? Estava levando dinheiro. E esse dinheiro era para quê? Para amaldiçoar. Troca a Bíblia. Vamos em outra linguagem. Essa linguagem está ruim pra caramba. Verso 5. Tem a Almeida corrigida, né? Não, normal. Só tem a NVI e essa. Vamos para corrigir então. Está ruim demais. Verso 5. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa
será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. O rei está reconhecendo que Balaão é o quê? É um profeta, não é isso? Ele está reconhecendo que a palavra de Balaão é poderosa. É fato. Se o rei está reconhecendo que Balaão é um profeta que tem poder e tudo que ele diz se cumpre, imagina os demais. Porque é muito mais fácil você dribliar uma pessoa que não tem conhecimento. Para um rei reconhecer que Balaão ele tem poder e autoridade, imagina os outros. E no momento desse de perigo, porque Balaque não está acionando outros reis, mas foi acionar Balaão, porque tinha esperança e confiança que a situação podia ser resolvida, sim ou não? Verso 8, vamos ver o que Balaão diz. E ele lhe disse: passai aqui esta noite e vos terei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Calma aí. Pega o verso 7 de novo, descendo para o 8. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhe disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Vamos lá. Pode ser. 9. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? 10. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou a mim dizendo: eis que esse povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. 12. No verso 9, Deus faz uma pergunta: quem é esse povo que está aí com você? Ué, Deus não é mais onisciente? São esses detalhes que são importantes, porque Deus quer ouvir o coração dele. Balaão, quem é essa galera que está aí, que chegou aí, que está com você? Ele poderia dizer: olha, eles me trouxeram aqui um monte de dinheiro, um monte de prata, ouro, para amaldiçoar um povo aí que estava perto da cidade dele lá, e eu vim consultar o Senhor. Você ouve Balaão dizendo que trouxeram dinheiro? Não, Balaque que mandou esse povo vir aqui. Ele não mencionou dizendo: Balaque mandou dinheiro para amaldiçoar aqui uma galera. No verso 12, Deus diz o quê? Não vá, porque esse povo é abençoado. O povo então vai embora, não é isso? Verso 13, vamos lá. 13. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Olha aí. Volte, retorne novamente para a terra de vocês, porque o Senhor faz o quê? Recusa. E é isso que nós precisamos entender. O que você entende, vamos dizer, para
Porque se você faz porque não pode, vai chegar uma hora que não vai ter ninguém te vendo e você vai fazer. O que Balaão está falando para os mensageiros é: o Senhor não permitiu que eu fosse, mas poxa, eu estava doido para ir. Entendeu? Olha, avisa lá o rei que eu não posso ir, porque o Senhor não permitiu ir. Entenda bem, eu queria ir, eu só não vou porque ele disse para mim não ir. Mas Deus não havia dito para ele: esse é um povo abençoado, não tem condições de amaldiçoar. Acabou assim. Foi a palavra que Deus disse: não pode ser amaldiçoado porque é abençoado. Beleza? Verso 14, Vitória. Vamos lá. Balaque então recebe a notícia. 14. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. 15. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles. 16. Os quais foram a Balaão e disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim. 17. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-te este povo. 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderei ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Todos vocês no verso 18, tá bom? Vamos lá. 18, Vitória. No 3, vamos lá. 3. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Tá vendo? Eu não poderia ir. Ainda que você me desse a tua casa, eu não poderia ir. Mas olha que interessante. Olha, eu não poderia ir. Você podia me dar a tua casa, eu não poderia ir. Mas o verso 19, o que ele diz para a galera? 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiques esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Dirá o quê? Ele já não disse. Fica aqui que eu vou falar com ele de novo. Ué, Deus é o filho do homem para que minta e se arrependa? Ele já não havia dito: não tem possibilidade. É um povo abençoado. Será que esse temor realmente consistia em Deus? Olha o cara dormindo de novo, ó. Então bota o som aí, ó. Já para. Vai, então. O cara está intercedendo por mim. Vamos lá. No verso 19, então ele acaba dizendo: fiquem aqui, que eu vou lá de novo saber o que o Senhor tem a dizer acerca disso de novo. Aí no verso 20, o que Deus diz? Peraí, deixa só um minuto que eu vou para frente. Dessa vez o cara está ligado. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vá com eles, todavia farás o que eu te disser. Certo, 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou
tomou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. 22. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. 23. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro lado. 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou-se contra a parede o pé de Balaão. Por isso, tornou-se a espancá-la. 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. 27. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o cajado. 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? 29. E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. 30. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em quem te cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. 32. Então o anjo do Senhor disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser o teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Um homem que tinha um respeito, uma admiração, o dinheiro em segundo. Perdeu completamente a visão. Esse é o risco que todos nós vivemos no nosso ministério e na nossa chamada. O risco de ser corrompido por causa do dinheiro. Perceba bem, Deus não falou para ele: se eles chamarem você, vai com eles. Mas disse que no 22 o Senhor se levantou contra ele.
efígie, e esta é a inscrição. 21. Diziam-lhe eles, de César. Então ele lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. 22. Tentando pegar Jesus com uma estratégia, e Jesus acaba dando uma lição. É lícito do Senhor pagar tributo a César? Se Jesus disse é o correto, ele ruma uma rebelião com os judeus. Mas se Jesus disse não é correto pagar tributo a César, ele arruma um problema com o Império Romano. Então Jesus simplesmente pede uma moeda e diz: de quem é essa face? De quem é esse rosto na moeda? É de César. Então, paga tributo a César e também paga tributo a Deus. É por esse motivo que nós temos que dizimar, temos que ofertar. Por quê? Porque é mandamento. Quando eu não faço isso, o meu coração está dizendo algo. Quando eu rejeito essa parte do mandamento, eu estou dizendo algo. Não vou dar porque o pastor é ladrão. Se você veio de uma outra igreja, se ele era ladrão, tudo bem, mas aqui às vezes eu tenho um atrito com a patroa, porque o dinheiro sai toda hora assim para a igreja. Prestação de conta todos os meses. Então, se esse era o problema, não existe mais. Porque talvez é isso que sabe, trouxe do coração, porque eu também passei por isso. Aonde está o meu dízimo? Que já está tudo errado. O dízimo não é seu, deve ser até de Deus. Isso que é triste. A gente querer tomar conta daquilo que não é nosso. Onde está meu dízimo? Pronto, vai minha oferta. Está faltando isso, quebrou aquilo. A única pessoa que foi autorizada a mexer com oferta foi sacerdote. Os únicos. O único que foi autorizado por Deus para mexer com as ofertas que é levado a Deus, somente os sacerdotes e os levitas. Alguém lembra daquele rei que começou a reinar bem novinho e disse que ele foi uma bênção, restituiu todas as coisas em Israel, mas disse que ele decidiu um dia acender incenso a Deus. Qual o nome dele? Osias. Osias, um belo dia, depois que a fama ultrapassou o coração, ele foi lá e pegou o incenso e disse: eu vou entrar na casa de Deus e vou acender o incenso, porque eu e Deus somos íntimos. E o sacerdote, o levita, falou: não faça isso, rei, porque isso compete a nós. Não, mas eu vou porque eu sou rei. Tenho intimidade com Deus, E ele entrou de porta dentro e Deus o feriu na testa. Então, qual a nossa obrigação? É honrar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. O que a liderança faz com isso? Já não compete a nós, o nosso papel nós fizemos. Porque o que eu não posso é errar no erro de outros.
peça alguma coisa, seja seres humanos. E vamos terminar agora. Livro de Lucas, capítulo 19, verso 1. Lucas 19, verso 1. Vamos lá. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e rico. 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. 4. E correndo diante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. 6. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. 7. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. 8. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o retribuo quadruplicado. Segura aí. Todo mundo, verso 2, vamos lá? O único livro que fala de Zaqueu é Lucas, nenhum outro mais. No verso 2, Lucas está descrevendo que Zaqueu era o quê? Verso 2. Zaqueu era o quê? Rico. Rico. Verso 7, o que acontece quando Jesus diz que vai na casa dele? O que acontece? Verso 7. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Ué, então o mestre vai entrar na casa de um pecador? Qual tipo de pecado que Zaqueu, então, ele manifestava? O apego ao dinheiro. Que no verso onde tu parou, Vitória parou no verso 8. No verso 8, repete de novo, no verso 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o retribuo quadruplicado. Agora, nesse cenário, Jesus fez igualzinho que fez com o jovem rico? Ele pediu que Zaqueu vendesse tudo? Não. Jesus nem mencionou acerca de nada. Fizeram um questionamento no meio da população onde Jesus estava, que é certo Jesus estar na casa ou conviver com um pecador? Zaqueu, por livre e espontânea vontade, diz: Senhor, eu vou pegar a metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Eu vou pegar a metade dos meus bens e vou dar para os pobres. E se porventura fraudei alguém, roubei alguém, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Então Jesus exclama: hoje veio salvação sobre esta casa. Zaqueu era salvo, sim ou não?
pensavam que logo se havia de se manifestar o reino de Deus. 12. Não, volta de novo. 11. 11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Para aí. Ouvindo eles quem? A multidão. Concorda? Eles ouviram a quem? Quem estava falando antes de Jesus? Zaqueu. Eles ouvindo a Zaqueu, pegou isso? Eles ouvindo a Zaqueu falando isso, Jesus então agora conta uma parábola. Vamos lá. 12. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. 13. Quem é essa pessoa? Um homem. Quem é esse homem? Zaqueu. Não. Veja de novo. 12. E disse, pois, certo homem nobre 9. Jesus. Vai. partiu a uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Tomar para si. Tomar. O reino era dele? Vamos lá para o termo. Ele resolveu ir para uma terra remota para tomar o reino. Tomar o reino. Mateus capítulo 4, nos seus versículos, Satanás vira para Jesus e disse: olha, se tu simplesmente se prostrar-me diante de mim, eu te darei o reino dos homens, porque a mim foi. De quem era o reino? De Satanás. Então Jesus está contando uma palavra dizendo o quê? Eu fui para uma cidade remota para tomar o reino. Vamos lá, Vitória. 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse: negociai até que eu venha. 14. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reino sobre nós. 15. E aconteceu, Segura. Bota de novo o verso 13. e chamando 10 servos seu, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Ele já tomou o reino. Ele tomou o reino e agora dá poder e autoridade a 10 homens. Agora ele vai voltar de novo. Ele retorna para o seu lar paterno e entrega a esses 10 pessoas que ele chamou para poder governar até que ele voltasse novamente àquele reino a qual ele conquistou. Vamos lá. 14. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. 15. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. 16. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. 17. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. 18. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. 19. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. 20. E veio outros dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço. 21. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeastes. 22. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Saibas que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. 23. Porque não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com juros. 24. E disse ao que estavam com ele:
Tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem 10 minas. 25. E eles disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. 26. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Até aí, Vitória. Jesus veio e voltou. Nos convidou a reinar com Ele. Nos deu dom, habilidade e autoridade. Para qual objetivo? Multiplicar. E ele está contando pelo fato do que Zaqueu fez. O que é que Zaqueu agora está fazendo? Ele tinha muito, não era isso? Ele dividiu com os pobres a metade do que tinha. Aquele que ele fraudou, agora ele está restituindo. Se nós fôssemos 1/3 do que nós éramos no mundo, o Evangelho estaria totalmente tomado. Não vamos voltar ao mundo, mas vamos pensar um pouco na nossa mente como você era no mundo, como eu era. Ousado, destemido, corajoso. Não se importava se tu recebesse hoje, amanhã não teria problema se você tivesse sem dinheiro nenhum. Porque o mais importante para você é que você curtiu a noite. Se no outro dia você tinha que trabalhar pernoitado, também não tinha problema. O importante é que eu curti a noite. Deus está dizendo, você precisa restituir. Há muitos dizendo, eu não quero morrer agora. Por que eu não quero morrer agora? Porque eu tenho que fazer muita coisa para Jesus. Mas você está fazendo? A desculpa é, não quero ir embora, porque eu tenho muita obra para fazer para Jesus. Mas está fazendo? Ontem a gente tivemos reunião dos homens. Vamos fazer um trabalho lá. Depois eu vou passar para vocês. Então vamos passar agora. A gente vai fazer um trabalho dos homens dia 7, lá no centro de recuperação. Nós vamos chegar lá, café da manhã e almoço. Estávamos programando aí futebol com eles. Aí no meio da discussão, quantos homens tem? Vamos de 40. Vamos gastar quanto? Vamos gastar aí por 100 reais. Por 100 reais é muito pesado. Aí o Claudio gritou, ué, vocês estão impondo limite de dinheiro. Se vocês querem fazer uma obra, não pode impor limite de dinheiro. Não é obra? Você ama isso? Se você ama, você vai dedicar o seu dinheiro, vai dedicar o seu tempo, vai dedicar a sua energia. Porque aonde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Então, não são as palavras que nos definem, o que nos define são as nossas atitudes. Porque Jesus disse, o fruto, ele nunca cai longe da árvore, sempre perto. Quer
pessoas